Noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre crime militar. Vamos entender então quais são as características que levam a deduzir o que vem a ser um crime militar, segundo o Código Penal Militar, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro vamos trabalhar o conceito de crime militar. Bem, deixar bem claro para vocês que no conceito de crime militar é bem básico. O conceito de crime militar é toda violação, ao dever militar e as instituições militares. Percebam aqui que dentro desse conceito bem simples de crime militar, pressupõe uma violação, isto é, uma ação ou uma omissão que vai violar, que vai ferir o dever militar e as instituições militares. O crime militar ele vem proteger isso, num contexto geral, é proteger regularidades das instituições militares e o dever e a responsabilidade de uma militar. A hierarquia, a disciplina, tudo isso está dentro dos deveres e das instituições militares. Mas, olha só, não vamos confundir transgressão militar com crime militar. Por que isso? Porque é assim, se você pegar a doutrina, se vocês pegarem a doutrina, vocês verão assim, olha, o crime militar, a infração penal militar, ela pode ser em forma de transgressão militar ou de crime militar. Então, foi como se infração penal militar fosse um gênero que tem duas espécies, crimes militares e transgressão militar. Alguns doutrinadores dizem assim, olha, a transgressão militar ela é equiparada à contravenção penal, é para situações de menor relevância. Realmente, a transgressão militar são para situações de menor relevância, correto. Mas a transgressão militar, ela tem cunho mais administrativo. As sanções de uma transgressão militar, ela tem um cunho mais administrativo. Enquanto que o crime militar, aí ele está pelo Código Penal Militar. Isso é muito importante, por quê? Porque o artigo 19 do Código Penal Militar, o artigo 19, diz lá, não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Então, no Código Penal Militar, deixa bem claro que o critério adotado é um só, crime militar, ponto final. Transgressão militar não tem natureza criminal. Transgressão militar tem natureza administrativa. Tá certo? Logo, o Código Penal Militar não adotou o chamado conceito bifásico. Vou explicar para vocês. Isso aqui é muito comum cair, e aí o examinador quer confundir vocês com o Código Penal comum. Porque, vou fazer um quadro aqui para a gente diferenciar. Vamos botar CP, Código Penal, e aqui, Código Penal Militar. Lá no Código Penal normal, nós adotamos o critério bipartido. Isto é, infração penal
infração penal é gênero, que divide-se em crimes, tem como sinônimo delitos, e as contravenções penais. Já o Código Penal Militar, ele deixa bem claro que só existe o crime militar. Não se adota no Código Penal Militar, só se adota o critério unitário. Que infração penal e crime militar são a mesma coisa. Mesma coisa. Professor, então o senhor está dizendo para mim que a transgressão é de natureza administrativa. É de natureza administrativa. Existe regulamentos, existe ali regimentos onde existe como que se pune uma sanção administrativa. Então, por isso, não vamos errar, tá certo? Então, o Código Penal Militar adota um critério único quanto ao conceito de crime militar. Até aí tá fácil. Vamos complicar um pouquinho mais. Aquilo que despenca nas provas de concurso público. Então, vamos lá. Classificação de crimes. Os crimes militares, eles são classificados em duas espécies. O crime militar próprio e o crime militar impróprio. Nós temos duas espécies de crimes. Nós temos os crimes militares próprios e os crimes militares impróprios. Olha só, o crime militar próprio significa o quê? Que o bem jurídico é inerente, ao meio militar. Significa que o bem jurídico é inerente ao meio militar. E o detalhe, é estranho à sociedade civil. Significa que os crimes militares próprios são aqueles que estão estabelecidos no próprio Código Penal Militar. Que se você olhar o Código Penal Comum, se você olhar outras legislações, você não vai se encontrar uma conduta semelhante ao que está previsto no Código Penal Militar. Por isso se fala-se crimes militares próprios, ou propriamente ditos. Significa que são aqueles crimes militares que estão lá, estabelecidos no Código Penal Militar, em razão da própria essência do Código Penal Militar. Por exemplo, e detalhe muito importante, só pode ser praticado, só põe no seu caderno, só pode ser praticado por militar na ativa. Nós vimos no primeiro encontro que os militares, eles respondem pelas leis, pelo Código Penal Militar. Mas nós temos duas diferenciações. Nós temos os militares da ativa e os militares na ativa. Aqui está deixando bem claro que o militar que vai responder pelo crime próprio, são os militares da ativa, ou na ativa. Professor, dê exemplo de crimes próprios. Deserção. Deserção é um exemplo de crime próprio. Deserção vem previsto no artigo 187 do Código Penal Militar. O sujeito vai lá e abandona, né, a função dele, deserção. Nós temos o crime de abandono de posto, artigo 195.
Nós temos desrespeito a superior, artigo 260. São crimes praticados por militares na ativa e só estão previstos no Código Penal Militar. Nós temos os crimes, o crime militar impróprio ou chamado impropriamente de militar. Por quê? Porque os bens jurídicos protegidos são inerentes às esferas militar e civil. Aqui não está ligado a um crime criado especificamente lá no Código Penal Militar. Pelo contrário, o Código Penal Militar tem no Código Penal Militar e tem também outras legislações. Por exemplo, crime de homicídio. O crime de homicídio tem no Código Penal Militar e também tem lá na questão do Código Penal. Temos, por exemplo, a questão do furto, do roubo. Mesma situação lá no Código Penal. Então, percebam que não são crimes com características ou com essências únicas. Não, você vai encontrar em outros ordenamentos jurídicos. Por isso que tem previsão no CP e no CPM. Tá certo? E aqui pode ser praticado por qualquer militar, né? Diferente do crime militar próprio, que somente são por militares da ativa. Mas não é só isso. Não é só isso que define o que vem a ser um crime militar. Não é só você saber a essência se é um crime militar próprio ou se é um crime militar impróprio. Não é só isso. Existem outros critérios determinantes. Primeiro, nós temos outros critérios determinantes. Como assim? O primeiro critério é o legal. É o que está previsto na lei. Esse é o primeiro critério. É o que está previsto na lei, está previsto no Código Penal Militar. Mas existem outros critérios, e esses outros critérios estão estabelecidos no artigo 9º e 10º do Código Penal Militar. Quais são esses outros critérios? Será considerado crime militar não apenas o que está previsto na lei, mas em razão de quê? Da pessoa que cometeu. Então, é chamado de ratione personae. Eu não sei falar latim, gente, então me perdoe. Então, aqui, será considerado crime militar? Não. Não só o fato de estar previsto no Código Penal Militar, mas de quem praticou. Aqui leva-se em conta a qualidade do sujeito ativo do crime. Então, não é só a conduta, mas analisar quem praticou a conduta. Vamos estudar isso hoje. Outra situação que nós temos aqui. Outro critério. Ratione loci, enfim. É relacionado quando ocorre em lugar sujeito à administração militar. Peraí. O crime aconteceu dentro de um estabelecimento sujeito à direção militar. Então, é em relação ao lugar. E, obviamente, aplica-se o Código Penal Militar. Às vezes, o crime é praticado, leva-se em conta mais o lugar da onde o crime foi praticado do que propriamente o crime previsto na lei. Outro exemplo, nós temos o critério material. Ratione materiae.
Isso significa que o sujeito ele tem que ser militar. Aqui, quando fala critério material, exige duplo requisito. Ele tem que ser militar e o ato tem que ser em razão do exercício dele. Então, quando se fala em questão material, ele tem que ser militar e o ato que ele praticou tem que ser em decorrência do exercício dele como militar. E, por fim, o último critério é o critério ratione temporae. Temporis, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na Concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, o nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.